Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim. Quem achou, diga amém. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir a Deus essa graça, essa misericórdia. Senhor nosso Deus e Pai, por favor, nós pedimos, se conosco, abençoa-nos nessa hora de meditação da Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos alerte, nos desperte para essa realidade, Senhor, que nós devemos viver a cada dia das nossas vidas, como se esses fossem os nossos últimos dias. Nós oramos pedindo, Senhor, a Tua bondade e misericórdia em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Pode sentar, irmão, lá do lado. A gente quer trazer o retiro para você. Olha, irmãos, a proposta do retiro é de que meditássemos sobre meus últimos dias. Estarmos prontos para os últimos dias. Na verdade, todo cristão que não vive na perspectiva de que os seus dias são os últimos dias, está vivendo errado. Vou repetir para você. Na verdade, todo cristão, assim que se converte, até o último suspiro de vida, se ele não vive na perspectiva dos últimos dias, ou seja, sabendo que esses são os últimos dias, desde que Jesus foi assunto aos céus e assentou, o próximo passo de Jesus é voltar. Então já são os últimos dias. Ele já disse tetelestai, ele já falou isso. Então agora é voltar. Então, desde que Jesus foi assunto, já são os últimos dias. E nós também, irmãos, temos essa responsabilidade de vivermos como se hoje, ainda que Jesus não volte, mas que hoje seja o último dia da sua vida. Da sua vida. Eu soube de um rapaz, dizem, eu não sabia, nem sabia da essência dele, um bom rapaz envolvido aí com a política, faleceu ontem, né, com 30 e poucos anos, 30 e poucos anos. Um parente nosso, vizinho do diácono Semi, um parente de irmãos nossos, jogando bola com 38 anos. Sentou e infartou, morreu na mesma hora. Nós temos situações de crianças morrem. Eu fiz uma brincadeira no retiro, perguntei, alguém aqui quase já morreu? E alguém disse, pastor, eu quase já morri com a corda de roupa da minha mãe. Eu estava passando, quase morri. Eu disse, eu quase tive um traumatismo craniano, porque eu caí, bati com a cabeça. Tem gente que já morreu no banheiro, tomou um choque. Nós tivemos uma irmã que morreu, você que está na portaria aí, fique firme. Ela estava na portaria, no culto de segunda-feira, passou mal, já chegou no hospital morta. Deus chama quem está na portaria também. Fica firme, irmão. Qualquer idade, qualquer lugar. E nós fomos presenteados, irmãos, no retiro, eu quero estender essa bênção para os irmãos, de algumas pessoas que testemunharam dos últimos dias dos seus entes queridos. Eu queria que você ouvisse isso e aprendesse alguma coisa sobre isso. O último dia do meu irmão Jorge aqui nessa terra. Ele tinha 25 anos de idade, foi dia 2 de janeiro de 1982. Ele se envolveu numa confusão
logo após foi na casa da minha mãe jantar. E me chamou para ir para a casa dele, dormir na casa dele, para no outro dia ele fazer negócio, que ele era um homem de negócio. E eu fui até a casa dele. Quando chegamos no portão da casa dele, deparamos com um assassino que estava escondido dentro do mato. E ele foi assassinado com 3 tiros. Que nós possamos estar a cada dia vivendo esse momento como fosse o último dia da nossa vida, contando com a nossa salvação em Cristo Jesus. Meu nome é Keila. O último dia da minha filha Isabela foi dia 21 de fevereiro de 2014. Ela tinha 3 anos e meio. Você sabe qual será seu último dia? E se for hoje? Pense nisso. Filha, foi em 5 de abril de 95. Ela estava com 21 anos. Era um dia comum, como outro qualquer. Aquele dia eu pedi para ela vir direto para casa porque eu não estava me sentindo bem. Na hora normal que ela chegava, ela não chegou. E quando foi 11 horas da noite, eu recebi uma ligação. Era uma senhora dizendo que ela estava na casa dela e que minha filha estava passando muito mal. E meu marido saiu e foi no endereço que ela tinha dado. Chegando lá, ela estava morta já. Estava na casa de um amigo, que ela dizia que era um amigo dela. E o rapaz não estava mais lá, mas aí constatou que ela já estava morta já há mais de 1 hora. A Bíblia fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te quando? Prepara-te hoje, prepara-te agora, porque nós pensamos na volta de Jesus. Quando que ele vai voltar? Mas ele pode voltar para mim hoje, ele pode voltar para qualquer pessoa hoje. Um adolescente, um jovem, um adulto tem que estar preparado. Eu perdi um filho muito precoce, com 8 anos de idade. A morte, ela chega para a criança, para o adulto, para o idoso e também para os jovens e adolescentes. Então a gente tem que estar preparado para o dia de amanhã. Os últimos dias estão chegando, aproximando a volta de Cristo. Então a gente tem que refletir a respeito da nossa vida. O dia de amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Meu nome é Patrícia, eu sou a mãe do Marlon e da Pamela. O último dia da minha filha foi dia 10 de agosto de 2012. Eu estava no hospital com ela, era uma quinta-feira, e às 6 horas da manhã o celular despertou, que era para ela ir para a escola. Deus está mandando uma mensagem para você, jovem. Minha filha tinha apenas 17 anos, uma jovem temente a Deus, não perdia um retiro. Mãe, eu quero ir. Participava dos grupos jovens da igreja, mas para ouvir a Deus, ela não era minha. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é a mensagem que eu recebi, Josué 1:9. Jovem, seja forte, seja corajoso, não temas. Por onde você andar, o Senhor está contigo. A gente nunca sabe o dia da manhã. Então, a palavra no meu coração é perseverança. Persevere. Escolhe Deus como minha filha escolheu. Porque a vida aqui é passageira, mas nós temos uma vida eterna. O último dia do meu filho foi dia 5 de outubro de 2021 e ele tinha 11 anos. Arthur foi diagnosticado em 2018 e ele sempre me perguntava: mãe, por que eu tenho que estar sempre em hospital? Eu não entendo, mãe. E eu respondia: filho, hoje eu também não entendo. A única coisa que eu sei é que devemos ser gratos e estar sempre na boa, perfeita vontade de Deus. Quando a doença voltou, que ele teve a recaída, que deu entrada aqui no hospital, já fraquinho, ele falou: mãe, eu estou bem. Meu filho já estava desenganado dos médicos. E naquele momento, eu pude olhar para ele e compreender que ele estava preparado, que
que ele estava pronto, independente da idade dele. E eu quero deixar esse recado para você, independente da situação, do momento, dos seus planos, dos seus projetos, sempre, a todo instante, esteja preparado, esteja na presença do Senhor, diante dele, pronto para o momento do nosso encontro com o Pai. O último dia do meu sobrinho Paulo Vitor foi dia 2 de dezembro de 2023. Ele tinha 37 anos e morreu com um tiro acidental na cabeça no dia da festa do seu casamento. Um amigo levou uma arma para lá, uma festa em família. Dia de comemoração e mesmo assim estamos sofrendo luta até hoje. Nós temos que vigiar com quem nós andamos, temos que vigiar nossas amizades. Nós não sabemos a hora que Deus vai nos levar. Nós temos que estar preparados. Estejam preparados. No último dia da minha irmã, ela tinha 22 anos. Nós não sabemos o dia que iremos partir, mas sabemos para onde queremos ir. Então, não perca tempo com as distrações do mundo, pois o nosso Deus te ama e Ele quer você perto dele. Então não se distraia. Viva para o reino, pois o nosso lugar não é aqui, é no céu, junto com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração, mostra-nos a Tua vontade, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É a nossa oração em nome de Jesus. O povo de Deus, diga amém. Pergunte ao seu vizinho, você está pronto? Nós vimos aqui testemunhos, irmãos, e somos gratos a Deus pela coragem, pelas barreiras que esses irmãos venceram para testemunhar para nós, ajudando-nos a lembrar-nos de que não tem idade. Não tem idade. Eu perdi um irmão com 15 anos de idade. Meu pai morreu com 33 anos de idade. Nós tínhamos o Lucas, né, do diácono Júlio, 8 anos de idade. Pamela com 17 anos de idade. Então não tem idade, você tem que estar pronto. Nós precisamos estar prontos. A grande questão, irmãos, das pessoas que você está se lembrando, que já passaram, desse que morreu ontem, aquele que morreu semana passada, eles estão vivos em algum lugar, porque a alma não morre. Diga para o seu vizinho, a alma não morre. A única coisa que aconteceu foi que o corpo voltou ao pó, mas a alma não morre. Eles estão em algum lugar. Dependendo de quem foi Jesus para eles, e dependendo de que tipo de relacionamento eles tinham com Jesus, isso definiu se eles estão passando a eternidade na presença de Deus ou a eternidade longe de Deus. A eternidade com Deus a gente chama de céu. A eternidade sem Deus a gente chama de inferno. Esse assunto é o assunto mais importante. Na verdade, não tem nada mais importante do que nós tratarmos sobre a nossa eternidade, a nossa relação com Jesus. O retiro de carnaval falou sobre isso, alertando cada um desses jovens, que cada vez mais são ceifados pela morte, pelo pecado, e com isso perdem a oportunidade de um concerto com Deus, de uma aliança com Cristo, e de uma vida voltada para o altar, colocando Jesus no centro. Hoje eu trago para os irmãos uma proposta da palavra de Deus de como viver os últimos dias. De como nós encararmos a vida, por assim dizer. Como é que eu vivo? Como viver todo dia como sendo esse o último dia? Vivendo, irmãos, de forma que agrade a Deus. Porque seja para a morte, e você pode morrer, fala para o teu vizinho, você pode morrer hoje, irmão. Ou Jesus pode voltar daqui a 5 minutos, ou daqui a 50 anos, nós não sabemos. Então nós temos que estar prontos. Nós temos que estar completamente prontos. José Pedro pregou aqui na quinta-feira sobre a parábola das portas. As portas um dia se fecharão. A porta da arca se fechou. A porta para as 5 virgens se fechou. A porta das bodas se fechou. Um dia essas portas vão se fechar. Porque depois da morte segue-se o juízo. Não há mais o que fazer por você. Nós não oramos por mortos. A Bíblia nos recomenda que não há o que fazer depois que morre. Não há intercessão, não há purgatório, não há nada o que fazer. Então,
vivendo todos os dias como se fossem os últimos dias. Nós precisamos disso. E se você ama o seu filho, e você viu aqui testemunho de mães e de pais, você tem que olhar para o teu filho e dizer, meu filho, porque o mais importante não é com quem o seu filho vai casar. O mais importante não é do que o seu filho vai se formar. O mais importante não é nem se o seu filho tem 100% de saúde ou 50% de saúde. O mais importante na vida do seu filho, sua filha, é que quem é Jesus para ele e que tipo de relacionamento ele tem com Jesus. Eu duvido de alguém que conhece o Evangelho e não está preocupado com a salvação do seu filho. Eu duvido dessa pessoa. De duas, uma. Ou ela não conhece o Evangelho, ou ela não ama o seu filho. Se você não está pregando o Evangelho para a sua casa, para a sua família, se você não está intercedendo, chorando pelos seus filhos, ou você não conhece o Evangelho e a ira vindoura, ou você não ama o seu filho. Porque senão você estaria todo dia orando por ele. Nós temos como exemplo o próprio Jó, que todos os dias intercedia pelos seus filhos, oferecendo ao Senhor sacrifício, porque dizia assim, quem sabe meus filhos pequem no coração, antes de consumar o pecado, lá no coração. Então eu já estou aqui oferecendo sacrifício. Ele estava apontando para Jesus. No vocabulário hoje de cristão, Jó estava dizendo o seguinte, eu estou intercedendo para que o sangue de Jesus cubra os meus filhos, porque quem sabe, vai que numa hora dessas eles pequem no coração deles. Então, irmãos, se você ama alguém, interceda por essa pessoa e pregue o Evangelho para ela. E convide ela para ir numa igreja evangélica, seja aqui qualquer uma. Leve ela lá. Ou então, ou você não ama essa pessoa, ou você não conhece o Evangelho. Porque um dia, aquele que veio como cordeiro, voltará como leão, irmãos. E ele trará juízo a todas as nações, vivos e mortos. Todos ressuscitarão e compareceremos diante dele. O povo de Deus diga amém. Esteja pronto, ou para o fim da vida, ou para o fim desse tempo, para o fim dessa era, para o fim desse momento. Eu queria deixar com os irmãos Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11 vai dizer assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então nós temos aqui dois itens que nos garantem e nos provam e testemunham a nossa salvação. Primeiro, é o sangue de Jesus. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? E quem deu o seu sangue? Quem deu o sangue que nos salva? Quem foi? Jesus. Agora, o texto não está dizendo que foi só isso. E por causa da palavra do testemunho. Repete comigo. Palavra do testemunho. Então, quem é que tem que manter o testemunho? É Jesus ou somos nós? Somos nós. É você, sou eu. Pastor, eu quero viver pronto todos os dias da minha vida. Quero trabalhar. Eu vou trabalhar, pastor. Eu tenho que me casar, eu tenho que consertar, eu tenho que agir, eu tenho uma viagem marcada. Tudo bem, faça tudo. Mas você tem que viver fazendo duas coisas. Primeiro, aplicando o sangue, mantendo o testemunho. Mantendo o testemunho, aplicando o sangue. Você pode repetir? Aplicando o sangue, manter o testemunho. Aplicar o sangue, manter o testemunho. Aplicar o sangue e manter o testemunho. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus nós não somos mediados, expiados, justificados e nem regenerados. Então nós precisamos aplicar o sangue. É aplicar o sangue, mas você tem que manter o testemunho. Porque Apocalipse 12, 11 vai dizer, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós temos então esse link com Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 29, como do sangue de Jesus, você já sabe, ele derramou seu sangue, ele morreu por você. E na ceia, você que ignora a ceia, você que foge da ceia, você que não participa da ceia, você está em pecado, você está em desobediência. A ceia não é uma opção, a ceia é uma honra. A ceia não é um convite, a ceia é uma ordem. Ah, mas minha vida está errada participar da ceia. Não pule a ceia, conserte a sua vida e corra para a ceia. Porque nós temos, irmãos, que celebrar o sangue. Nós temos que aplicar o sangue. E toda vez que eu ceio, e toda vez que eu oro, e toda vez que nos reunimos, nós estamos fazendo o quê? Nesse culto nós estamos aplicando o sangue.
Nós estamos aqui mediados pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui nos méritos de Jesus. Nós estamos aqui poupados por causa do sangue de Jesus. O anjo da morte, a 10ª praga, quando via o sangue, poupava o primogênito. E Deus, quando vier na sua ira, quando ele vê a presença do filho dele, o sangue do filho dele, nós seremos poupados. Diga para o teu vizinho, nós seremos poupados. Por causa de quem, pastor? Por causa de Jesus, por causa do sangue. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus, ele se levanta e se levantará, e sempre tem se levantado contra toda injustiça e impiedade. Contra toda injustiça, contra todo pecado interrelacional, todo pecado que a gente faz uns com os outros. E toda impiedade também, toda falta, todo pecado que a gente comete para com Deus. E não são poucos. E Deus vai se levantar com a sua justiça, com a sua ira contra isso. Mas nós seremos poupados se aplicarmos o sangue e mantermos o testemunho. E Hebreus, irmãos, eu chamei isso aqui de fator Moisés. Moisés é um exemplo a nós de um cristão que tem que aprender, precisamos aprender com ele de como nós vivemos então os últimos dias. Eu queria falar sobre 4 coisas nesse texto. Primeiro, coisas boas para recusar. Pastor, como é que eu vivo nesse mundo aguardando Jesus como meu Senhor e Salvador? Então você tem boas coisas para recusar. Segundo, você pode ler comigo? Coisas difíceis de suportar. Terceiro, está fraco. 4, vamos extrair isso desse texto. Vamos tirar essas coisas desse texto aqui, e eu coloco aqui com os irmãos, para a gente aprender. Eu quero fazê-lo de maneira sucinta, objetiva. O texto, irmãos, eu coloquei aqui em ênfase, algumas coisas importantes. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele recusou desfrutar de prazeres transitórios do pecado. Moisés recusou os tesouros do Egito e Moisés abandonou o Egito. Pastor, como é que eu vivo nesse mundo como se esses fossem os meus últimos dias e assim eu devo viver para o resto da minha vida? Primeiro, você precisa aprender a recusar coisas boas. Esse mundo, meus irmãos, lá fora tem uma família para lhe adotar. Há pessoas usadas por Satanás, a nossa luta não é contra essas pessoas, mas elas são usadas por Satanás, e há uma família lá para lhe adotar. Moisés tinha uma família para adotar ele. Uma família para adotar que ia impulsionar a sua vida secularizada, a sua vida ímpia, a sua vida idólatra, a sua vida distante de Deus. É absurdo, irmãos. Por exemplo, isso, acredito, muitos de nós poderíamos testemunhar agora mesmo. Se você sair daqui hoje e dizer assim, eu quero levar uma vida correta, eu quero temer a Deus, eu vou andar por toda a Magé para ver se alguém me hospeda na sua casa. Vai ser muito difícil você conseguir alguém. A não ser se for um cristão muito convertido, piedoso, com discernimento. Senão você não vai conseguir. Agora, se você sair daqui dizendo assim, eu quero me entregar aos vícios, eu quero beber, eu quero cheirar, eu quero me prostituir, e eu quero abraçar o homossexualismo. Eu vou procurar alguém para abrir a porta para mim. Meus irmãos, essas portas estão escancaradas. Quem concorda comigo, diga amém. Bons lugares, boas famílias, bons favorecimentos, boas facilidades, você vai conseguir. Um emprego que dê para você, ser desonesto, você vai conseguir. Famílias para lhe adotar. Então, coisas boas para recusar, pessoas. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando no espírito, no sistema que age nessas pessoas. E como também há pessoas mais lá fora que abrem as portas, irmãos, e Moisés ele recusou. O texto vai dizer, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou isso. Em segundo lugar, ele recusa prazeres transitórios do pecado. Ele, ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó, ele recusa prazeres transitórios, prazeres para desfrutar. Há algumas alegrias lá fora que você tem que dizer não. Há algumas alegrias lá fora que você tem que dizer, eu não quero isso para a minha vida.
São alegrias efêmeras, são alegrias inúteis, são alegrias de pouca duração, de pouco prazo, são alegrias que estão armadilha para você. É o famoso canto da sereia. Você fica embriagado, você fica encantado, você perde critérios, e aí você vai sentindo alegre. Eu estou curtindo. Quantos jovens, quantos irmãos, hoje, se você for, para quem acompanha, eu não acompanho ninguém no Facebook, Instagram, eu não acompanho ninguém. Mas para quem acompanha, está fulano lá dizendo, olha, eu estou aqui curtindo, olha, eu estou aqui na maior alegria, eu estou aqui no maior prazer, e você está aí perdendo. Domingo é dia de praia, o que você está fazendo aí? Moisés disse, não, eu recuso, eu não quero. Eu prefiro outra coisa, eu rejeito coisas boas para recusar, prazeres que a carne gosta, mas ele recusa prazeres que são, repete comigo, transitórios. Os prazeres de Deus não são transitórios, tá? Não são transitórios, eles são permanentes, eles são constantes, eles são infinitos. Pastor, estou muito feliz, encontrei o homem da minha vida, não casei não, mas a gente já se dá muito bem na cama. Prazeres transitórios do pecado. Isso vai passar, o pecado vai te matar e essa relação está fadada ao fracasso. Por quê, pastor? Porque não tem Deus. Porque Deus não é o centro. Ele também, em terceiro lugar, coisas boas ele teve que recusar. Tesouros. Lá fora, meus irmãos, há uma família para lhe ajudar, há um grupo para lhe ajudar, há pessoas para lhe ajudar, que vão dizer que amam você, que vão dizer até que estão apaixonados por você, que você é a melhor pessoa do mundo, que vão mexer com o seu ego, que vão levantar a sua autoestima de alguma forma, mas são prazeres transitórios do pecado, são tesouros que querem lhe entregar. Então nós temos que tomar cuidado com pessoas, com algumas alegrias, temos que recusar pessoas, recusar alegria, recusar algumas coisas, tesouros. O texto diz assim, olha, porquanto, versículo 26, você consegue ler comigo, 26? Porquanto, lê comigo, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito. O sofrimento de Cristo, ele contemplou maior riqueza sofrer para Cristo, meus irmãos, do que os tesouros do Egito. Vê o contraste? Ele diz assim, é melhor eu ser pobre com Jesus e eu vou ser muito mais feliz do que arquibilionário no Egito. E quantos de nós não somos iludidos pelo brilho desse mundo, que não se ofusca por nada nos olhos de alguns de nós, e a gente continua ainda a invejar, contemplar os tesouros do Egito, mas são coisas boas. E esse mundo então, consumista, capitalista, materialista, e o teu valor está intrinsecamente ligado ao que você tem, lá tem tesouros oferecendo para você, mas ele considerou o sofrimento de Cristo uma maior, muito maior, incomparavelmente. E por último, irmãos, ele diz, pela fé, ele, repete comigo, abandonou o Egito. Abandonou o Egito. O Egito e toda a sua glória. O sistema. Ele abandonou o sistema. Você já abandonou o sistema? Pergunta ao seu vizinho, você já abandonou o sistema? Você conhece as leis do reino de Deus? São invertidas com relação a esse mundo? Você já abandonou? Porque muitos de nós somos cristãos, estamos aqui, mas nós não abandonamos o sistema. Agimos conforme as leis desse mundo. Moisés não, ele abandonou completamente o Egito. A maior potência conhecida da época. A melhor tecnologia da época, a melhor engenharia da época. Não tinha ninguém. Até hoje a engenharia de lá é estudada. Até hoje, meus irmãos, o Egito ainda traz surpresas para a humanidade. E olha quantos anos nós estamos distantes dos seus tempos áureos. Mas ainda assim, Moisés ele abandonou o Egito e toda a sua glória. Coisas boas. Coisas boas. Ser chamado filho da filha de Faraó e ter, né, a proposta, né, de uma carreira política. Olha, ele rejeitou isso. Ele rejeitou essas alegrias. Nós temos que rejeitar. Pastor, como é que eu devo viver os meus dias, a minha vida, fazendo o que eu faço, mas como se fossem esses últimos dias? Você tem que listar, você tem que fazer os checklists, você tem que estar atento, você tem que estar bem criterioso sobre as coisas boas desse mundo que você tem que recusar. E Moisés, irmãos, o fator Moisés, e Moisés é exemplo para nós, há pessoas que nós, há alegrias que nós,
há coisas que e esse sistema nós também devemos abandonar. Nós aprendemos no Evangelho que na conversão, irmãos, na conversão, nós saímos do mundo. Na santificação, o mundo sai de dentro da gente. Tem gente que se converteu, saiu do mundo, agora tem que se santificar. O mundo tem que sair de dentro de você. E Moisés ele disse, não, eu estou abandonando, eu estou indo embora. Então, em primeiro lugar, das 4 coisas que a gente quer extrair desse texto, que para viver os últimos dias, ou para viver todos os dias como se fossem os últimos dias, para vivermos preparados para a volta de Jesus e para vivermos prontos para morrer, você tem que estar pronto para morrer. Fala para o teu vizinho, você tem que estar pronto para morrer. Mas sou tão novinho, você não viu o testemunho aqui não? Mas eu só tenho 15, 16 anos, você não viu o testemunho aqui não? Eu só tenho 11 anos, 10, 12 anos, você não viu aqui não? Você não viu não? Você tem que estar pronto. Porque Deus não tem netos, meus irmãos. Deus não tem sobrinhos. Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. Quem é Jesus para você? Que tipo de relacionamento você tem com Ele? Também, irmãos, coisas difíceis de suportar. Coisa difícil. Nós estamos vivendo numa época, acredito, que muitos de nós vamos pegar perseguição física. Já temos uma perseguição filosófica, ideológica, política, nós já temos. Agora, física, ainda não, aqui no Brasil, pelo que sei. Mas nós precisamos, irmãos, e Moisés, ele teve que suportar, aguentar firme. Nós vimos aqui o testemunho da Patrícia dizendo, jovens, sejam fortes. Sejam fortes. Para que essa força? Para suportar. Ele vai dizer que ele teve que suportar o decreto do rei, os maltratos junto ao povo de Deus, a cólera do rei e os próprios egípcios. O que quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer para você que há um decreto lá fora. A sua vida está decretada. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. Há um decreto lá fora. O que a gente faz com aqueles crentes? Mata, rouba, destrói, acaba com eles. Pedro vai dizer, irmãos, que ele anda como leão. Há um decreto. Ele quer devorar. Paulo vai dizer, irmãos, que ele lança sobre nós dardos inflamados. Ele quer incendiar, ele quer acabar, ele quer exterminar. Há um decreto. E você precisa suportar. Nós estamos sob ataque. O mundo é nosso inimigo, nós somos inimigo do mundo. Nós somos amigos de Deus. Nós, irmãos, precisamos suportar os maltratos desse mundo. Quem quer viver santa e piedosamente vai ser perseguido. Quem quer ser santo e piedoso aqui, diga amém. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ser santo e ser piedoso é você se declarar inimigo do sistema. Porque o sistema é pecaminoso e carnal e impiedoso. Esse é o sistema. Então, se você, por exemplo, você vai ser um policial santo e piedoso, meu irmão, você vai ser maltratado. Pastor, eu quero ser um auditor fiscal. Como? Santo e piedoso? Você vai ser maltratado. Pastor, eu quero ser um namorado santo e piedoso. Ah, talvez a menina que você arrumou vai chacoalhar de você. Não, eu quero ser uma menina santa e piedosa. Ah, eu espero que você então procure e ache alguém santo e piedoso. Porque é difícil portar. Não, pastor, eu quero ser um crente santo e piedoso. Quero ser um profissional santo e piedoso. Você vai ser perseguido, maltratado, caluniado, preterido, rechaçado, repelido. Você vai ser. Não, pastor, lá criou o grupo do TCC e a gente fez uma parceria, mas eu quero ser santo e piedoso, até no TCC. Então você vai ser maltratado. Não, pastor, no trânsito eu quero ser santo e piedoso. Você vai ser maltratado. Não, eu quero abrir uma loja e eu quero ser santo e piedoso. Você vai ser perseguido. Difícil suportar. Mas é assim que nós temos que viver, irmãos. Vivendo hoje, como se fosse o nosso último dia. Quem entendeu, diga amém. A cólera do rei. Satanás, irmãos, está furioso. Quanto mais quando ele vê que o dia se aproxima. E ele vai usando cada vez das suas
suas artimanhas, do seu armamento, de maneira muito intensa. É só você ligar a TV ou abrir, o noticiário e você vai ver a cólera do rei, a cólera do príncipe desse mundo. A palavra do Senhor diz que esse mundo jaz no maligno, é orquestrado por Satanás, seus demônios passeiam por aí. E, irmãos, enfurecido, enraivecido, como um leão rugindo. Pedro diz, está rugindo, está colérico, está com raiva, quer destruir. E nós, irmãos, brincando com o pecado, brincando de vida santa, não nos apercebemos. E vivemos como se não estivéssemos engajados numa guerra acirrada, onde precisamos estar revestidos da armadura de Deus para resistir a Satanás e todos os seus ardis. Vivemos como se num mundo de fantasia. É uma batalha, meus irmãos. Há uma guerra. E é necessário jejum e oração para isso. O texto diz que ele também suportou a perseguição dos egípcios. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Uma perseguição, irmãos. Uma perseguição. Não é mais uma perseguição assim, escondida, meio que indireta, não. Perseguição agora é direta. É direta. Alguém mandou um vídeo de um bloco de carnaval e alguém levantou uma placa dizendo Jesus ou inferno. O pessoal começou a gritar. Quem viu isso? Você viu isso? A pessoa gritando, nós queremos o inferno. Nós queremos o inferno. Vão ter o que pede. Quem pede recebe, diz a Bíblia, né? Ele sabe orar, então vai ter o inferno mesmo. Jesus e o inferno. Nós queremos o inferno. Estão brincando, meus irmãos. Blocos carnavalescos aí, estão brincando. Se fosse no meio, num país xiita ou no Islã, alguém jogava uma bomba lá. Mas escarnecem de Deus, alta, pública e claramente. E mais, eles estudam para isso. Eles estudam como fazê-lo com excelência. Meus irmãos, no fator Moisés nós temos coisas agradáveis, coisas boas para recusar. Nós temos coisas difíceis para suportarmos. E é assim que se vive. Grave aí para a sua vida, Hebreus 11, 23 a 29. Terceiro lugar. Nós temos coisas sublimes para enxergar. Repete comigo. Coisas sublimes para enxergar. Antes de entrar no texto, quero lembrar os irmãos que todos os homens de Deus da Bíblia, eles olhavam para Jesus, do Velho e do Novo Testamento. Qual é o segredo do Abraão? Abraão viu o meu dia, disse Jesus. Abraão foi o primeiro homem a crer na ressurreição. Abraão aguardava a cidade cujo arquiteto é o próprio Deus. Abraão não construiu casa para si, não faltou dinheiro não porque ele era rico. Não construiu, viveu em tendas, porque ele estava caminhando para se encontrar com Deus na cidade santa. Moisés, meus irmãos, ele contemplou Jesus. Jó contemplou Jesus. Por que eles aguentaram? Por que eles venceram? Por que eles suportaram? O que eu faço para não desanimar, pastor? Olhe para Jesus. Agora Moisés nos ajuda, irmãos, porque o texto vai dizer que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Segundo lugar, o texto vai dizer, versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, porque contemplava o galardão. E também como quem vê aquele que é invisível. Nós vemos aqui, irmãos, 3 coisas que Moisés viu. Seus pais viram nele um menino especial. Não era só uma beleza, porque para o pai todo filho é lindo. Não é o caso aqui. Os biblistas e intérpretes na língua original dizem, olharam, eles têm alguma coisa, Deus tem alguma coisa com esse menino. Deus tem alguma coisa com esse menino. Mas aí, quando adulto, Moisés viu 3 coisas. Primeiro, ele viu a obra de Cristo. Repete, ele viu a obra de Cristo. Porquanto considerou o sofrimento de Cristo por maior de Cristo. O que ele viu? Ele viu a obra de Cristo. Moisés viu o Calvário. Ele viu a Via Cruz. Ele viu a cruz. Ele viu os cravos. Ele viu a coroa. Ele viu o sangue sendo derramado, o seu lado sendo furado. Ele viu o escárnio. Ele viu, meus irmãos, as chicotadas que ele recebeu. Moisés viu.
Ele viu o sofrimento de Cristo. Moisés viu a obra de Cristo. Pastor, como é que eu fico firme? Você tem que olhar para Jesus. Quando a tentação vier, quando o mundo te chamar, quando a sua carne se fortalecer e te tentar, você precisa olhar para Jesus. Jesus sofreu por você, Jesus morreu por você, Jesus foi crucificado por você. Ele sofreu para a nossa santificação, salvação. Ele sofreu para que nós fôssemos justificados. Ele sofreu para que nós tivéssemos vida e não sofrêssemos. Ele pagou o preço do pecado para que nós fôssemos libertos do poder do pecado. Então o que Moisés olhou? Moisés olhou para a obra de Jesus. Lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, lá sem ter ainda a plena revelação. Porque Moisés, meus irmãos, ele não enxergava completamente como nós enxergamos. Porque agora nós temos os relatos dos apóstolos, agora nós temos os evangelistas, agora nós temos os detalhes, agora nós temos a fala registrada do próprio Cristo, meus irmãos, em carne, falando quem Ele é, o eu sou, e o Salvador, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, a água da vida, o pão que desceu dos céus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele diz, então, quando Moisés olhou, ele olhou para a obra de Jesus. Diga glória a Deus. Segunda coisa que ele olhou para o galardão. Ele olhou para as bênçãos eternas. Todo cristão tem que olhar para o galardão. Ele, irmãos, é o recompensador daqueles que a Ele buscam. O Senhor vai nos premiar. Olha, o Apocalipse pode dizer assim, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos receber um novo nome, uma pedra branca. Nós vamos estar, irmãos, no Senhor. Nós teremos um galardão. O apóstolo Paulo fala que corria, não como quem corre para qualquer lugar, mas ele corria em busca do prêmio, da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo. Então, nós, irmãos, precisamos entender que os fiéis serão recompensados. Repete comigo, os fiéis serão recompensados. Na infinita misericórdia de Deus, depois de nos salvar, depois de nos santificar, depois de nos lavar completamente, Ele ainda vai nos recompensar. Mas ele irmãos, e Moisés olhar para isso, ele diz assim, olha, porque contemplava o galardão. Não haverá choro. Nós cantamos aqui no primeiro hino, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, meus irmãos, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá injustiça, não haverá impiedade, não haverá iniquidade, não vai haver nenhuma maldade, não vai haver nada disso. Nós teremos um novo céu e uma nova terra, um novo mundo idealizado por Deus, perfeito, melhor do que aquele que provou Adão e Eva. Nós estaremos no Senhor e nós devemos contemplar o galardão. Ele olhou para a obra de Cristo, ele olhou para o galardão, agora ele também olhou para o próprio Cristo. Você pode ler o verso 27 comigo? Você tem voz para isso? Vamos ler. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cola do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é. O cristão convertido, ele vê o invisível. É com os olhos da fé. A gente enxerga o invisível. O que mantém a gente? O que mantém a gente é olhar para Jesus. Se você olhar para o pastor, você cai. Se você olhar para a igreja, você cai também. Se você olhar para o lado, você cai. Mas se você olhar para Jesus, você permanece até o fim. O autor aos Hebreus, ele vai dizer para nós assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, repete, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem olha para Jesus não desanima. Quem olha para Jesus não titubeia. Quem olha para Jesus, e meus irmãos, não enfraquece. Porque Jesus, ao contemplá-lo, nós, irmãos, somos renovados. Ao contemplá-lo, nós somos transformados. Ao contemplá-lo, nós somos abençoados. Ao contemplá-lo, olhar para Ele, fixamente para Ele, a obra dEle, a beleza dEle, a majestade dEle, que enche toda a terra, nós somos, irmãos, nós somos renovados, nós somos fortalecidos. O texto vai dizer, meus irmãos, que é olhar para o sofrimento de Cristo, é olhar para o galardão, é olhar para aquele que é invisível. Quer vencer? Olhe para Jesus. Quer vencer?
Olhe para o galardão. Quer vencer? Olhe para a cruz. Olhe para a obra de Cristo. Quem entendeu, diga amém. E por último, irmãos, coisas que uma testemunha tem que fazer, coisas a fazer. Nós temos coisas a fazer. Eu quero destacar aqui, porque viram que a criança era formosa, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes nessa hora, coisas indispensáveis. Algumas palavras. Pode passar, irmão. Algumas palavras. O texto diz assim, ocultado. Você pode ler que está destacado aí? Ocultado. Vamos ler? Ocultado. Recusado. Preferindo. Considerou. Abandonou. Celebrou e atravessaram. Eu queria falar sobre essas coisas com os irmãos. Primeiro, quero falar sobre essa questão de ocultado. Quem é pai e mãe aqui, diga amém. Os pais de Moisés olharam para ele e viram algo especial e Deus os inspirou a ocultar o filho, guardar o filho. Guardar o filho do rei, guardar o filho do Egito, guardar o filho. Nós temos que estar guardados em Cristo. O Salmo 91, irmãos, ele vai dizer assim, bem-aventurado aquele que está debaixo das asas do Altíssimo. Refugiado nas asas do Altíssimo. Jesus é o nosso refúgio. Eles estavam ocultando Moisés, nós temos que ocultar nossos filhos desse mundo. Olha, muitos de nós, pais, entregamos nossos filhos à escola e não sabemos o que se passa lá. Eu estava ouvindo essa semana, no último presbitério, o pastor, esqueci o nome dele, que já pregou aqui, ele estava falando assim, essas escolas que a gente tem por aí, quanto mais tarde você mandar seu filho para a escola, melhor. Quanto mais tarde você mandar seu filho para a escola, melhor. Se não é uma escola de confissão cristã, quanto mais tarde você mandar, é melhor. Até que você forme ele e ele consiga, estar blindado para muita coisa que esse mundo daqui para frente só vai piorar, inclusive, vai tentar contaminá-lo. Nós temos que ocultar. Ocultar. Nós pais precisamos guardar nossos filhos, principalmente os pequenos. Ocultar desse mundo mal. Alguns pais já entregaram seus filhos à internet, a desenhozinhos que acham que são inofensivos, mas não são. Entregaram a tela que os cientistas, médicos e psiquiatras e peritos no comportamento humano já estão dizendo que essas crianças estão sendo estragadas completamente na evolução das suas ligações neurais, das suas sinapses. Estão sendo comprometidas, não vão se desenvolver, e Satanás está nisso, e nós entregamos nossos filhos. Entregamos nossos filhos, terceirizamos para alguém. Entregamos nossos filhos para um próximo parceiro ou parceira que a gente desfez o primeiro casamento, e adotamos o segundo, e aí entregamos nossos filhos, confiamos em quem não deveríamos confiar. Agora nós também precisamos, como cristãos, irmãos, nos guardar desse mundo. Você está indo aonde? Não, pastor, eu vou lá no bloco do carnaval, que eu vou pregar o evangelho lá. Por favor, irmão. Por favor. Nós precisamos, irmãos, coisas indispensáveis. Se guarde. Se poupe. Não, pastor, não tem nada a ver. Meus irmãos, o que mais vai ter no inferno é gente dizendo que não tem nada a ver. Quero ver no inferno. Eu estou aqui no inferno, mas não tem nada a ver. Então passa a eternidade aí dizendo que não tem nada a ver. Nós temos, irmãos, que recusar. Nós temos que recusar. Esse mundo tem um nome para nós. É indispensável você recusar. Lá fora tem um nome para você. Olha lá, aquela é 171. Aquela é a bonitona. Aquela é a bonitona. Aquela lá é que na silhueta dela, ela já tem até esse apelido, porque a roupa que ela bota já é para destacar isso mesmo. Você tem que recusar, porque lá fora, as meninas da igreja, tem um nome que eles querem dar para você lá fora. Tem um nome que eles querem dar para os rapazes lá de fora. Paulo vai dizer, nenhum de nós deve sofrer como mentiroso, beberrão, ladrão. Tem que recusar as injustiças, as ilegalidades. Temos que recusar, meus irmãos, porque tem um nome para você lá fora. Olha lá o irmão, hoje ele está sóbrio. Bebe que é uma coisa só. Meus irmãos, nós temos que recusar, entendeu? A embriaguez, tem que ser recusado isso. É assim que se vive os últimos dias. Você tem que dizer não. Nós vemos na geração onde a igreja, ela está
negociando valores inegociáveis. O nome disso, tem um nome bonito para isso, é liberalismo. E o liberalismo, irmãos, ele é o câncer que mata a igreja. E vai aos pouquinhos. Há quem diga, os estudiosos do comportamento eclesiástico dizem que o que matou a Europa, a igreja na Europa, foi o liberalismo. Não tem nada a ver. Vale tudo. Deus, pastor, nem caiu um raio. Inclusive, pastor, eu estou com uma vida toda errada. Minhas contas estão pagas, todo mundo gosta de mim, o pastor é meu amigo e está tudo maravilhoso. Não, irmão. Não está maravilhoso, não. Um dia a casa cai. E a prestação de conta vem. Então nós temos que recusar. Recusar, mas também nós temos que preferir. O texto vai dizer que nós temos que preferir em terceiro lugar. Preferir ser maltratado. Preferir ser maltratado. Lá fora tem vantagens que a gente não pode te dar. E aqui tem valores que lá fora você jamais terá. Então você tem que sempre se identificar como cristão. Alguns dos irmãos, no trabalho, ninguém sabe que você é cristão. Porque apareceu um escândalo, aí você não quer que envolva o teu nome. Porque apareceu isso e você não quer que apareceu aquilo. Meus irmãos, cada um dará conta de si. Nós temos que preferir ser maltratado junto com o povo de Deus, no lugar de usufruir prazeres transitórios do pecado. Esse fator Moisés é um exemplo para nós, para mim e para você também. Quarto lugar, nós temos que considerar. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Você tem que considerar que Jesus pagou um alto preço por você. Considerar que Ele sofreu por você. Você tem que ter isso em consideração. Você tem que pesar. Isso tem que ter um peso para você. Por isso que a gente se distancia e a gente peca logo. Por quê? A gente se distancia dessa visão. A gente se distancia dessa realidade. De que Jesus morreu pelos nossos pecados. De que Jesus padeceu por nós. Quando o pecado lhe convidar, quando a tentação chegar, lembre-se do sofrimento de Jesus. Ele já pagou pelos seus pecados. Não para que vivêssemos no pecado, mas para que fôssemos por Ele libertos. Quinto lugar, nós temos que abandonar. Você já abandonou o Egito? Pergunta ao seu vizinho, você já abandonou o Egito? Há alguma coisa na sua casa do Egito? Há alguma coisa no teu trabalho que tem a ver com o sistema do Egito, com os valores do Egito, com os conceitos do Egito? Tem alguma coisa no relacionamento seu com a sua esposa, com a sua namorada que tem a ver com o Egito? Tem a ver? Não tem a ver? Tem alguma coisa? O Egito precisa ser abandonado. Então nós temos que nos ocultar, recusar, preferir, considerar, abandonar. Nós precisamos, irmãos, em sexto lugar, repete comigo, celebrar. Vamos ler juntos, versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Então, você percebe, irmãos, que tem algumas coisas. Aqui, olha, nós temos aqui algumas coisas que são apontadas para o mundo. Agora, nós temos coisas que Moisés fez que está apontando para o céu, para a cruz. Celebrar a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa é uma festa do judeu que comemora a libertação dos judeus, do povo hebreu, do Egito. O povo hebreu saiu do Egito e a Páscoa diz respeito a eles. Agora, a Páscoa ganhou um novo significado em Cristo Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus morreu por nós, é o sangue dele que nos poupa da ira vindoura. A morte de Jesus garante a nossa vida eterna. O sangue de Jesus não faz a gente morrer de novo. O sangue de Jesus, ele não faz a gente morrer de novo. Com isso, meus irmãos, nós precisamos celebrar. Nós temos que nos alegrar. Jesus morreu por mim. Cada culto nós celebramos isso, cada ceia nós celebramos isso. Nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Por que nós celebramos? Porque nele e na morte dele, na ressurreição dele, nós temos a vida eterna garantida, meus irmãos. Garantida. Então nós temos que nos alegrar. Recusamos, porque olha só, presta atenção. Não basta só você celebrar Cristo, você tem que recusar as coisas do mundo.
E não basta só você recusar as coisas do mundo, você tem que celebrar Cristo. Você lembra de Apocalipse 12, que a gente vai ler de novo daqui a pouco? Nós temos que aplicar o sangue e dar o testemunho. Aplicar o sangue e dar o testemunho. Então Moisés, ele está fazendo o quê? Ele está dando testemunho e está aplicando o sangue. Moisés é um cristão que está guardando o seu testemunho, longe do mundo. Mas em direção a Deus, ele celebra Cristo, ele celebra o derramamento do sangue. E ele está celebrando o quê? Ele está celebrando, meus irmãos, que o exterminador, ou a ira vindoura, ou o juízo de Deus, ou a justiça de Deus, que tarda, mas não falha, ela vai acontecer, mas nós seremos poupados. Nós já somos poupados, nós estamos sendo poupados. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós temos que celebrar. Amém, meus irmãos? Celebrar. Você não pode, presta atenção, você que louva a Deus de qualquer maneira, você que não dá tudo de si, presta atenção, você que chega aqui na igreja e entrega um louvor meio que arrastado, meia boca, meio braço, né, e tal. Eu quero dizer para você que você tem que tomar muito cuidado, porque nós fomos chamados aqui para uma celebração. Repete comigo, uma celebração. Celebração. Estamos aqui para celebrar. Nós temos que saltar de alegria. Nós temos que levantar a nossa voz com alegria. Nós temos que fazer uma celebração. Celebramos Jesus. O sangue foi derramado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você era um condenado ao inferno. Por causa de Jesus, você foi justificado, inocentado. Você tem que celebrar. Todos nós, a começar por mim. Eu já disse aqui, nunca ore assim: Senhor, faz na vida dele o que ele merece. Pelo amor de Deus, nunca ore assim por mim. Você tem que orar dizendo: Senhor, tenha misericórdia dele. Que se você orar por mim, Senhor, faz o que ele merece, eu estou no inferno. Somente eu não, todos nós. Todos nós não. Desde o primeiro homem que nasceu até o último homem que vai nascer. Todos estão no inferno, meus irmãos. Todos, porque todos estamos condenados. Mas Jesus morreu. Fez expiação. No derramamento do sangue. Pagou pelos nossos pecados. Nos substituiu naquela cruz. Então, nós entramos num culto. Seja lá em Suruí, seja em Mauá, seja na tua casa, seja na igreja A, B ou C, nas igrejas irmãs que nós temos aqui na cidade, seja qual for. Nós nos reunimos para celebrar. E não é de qualquer jeito não, tá, meus irmãos? E não é de qualquer jeito não. Porque o Pai olha para nós e Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Imagina Deus olhando para quem está celebrando o Filho dele tendo derramado o sangue dele. O que Ele quer de nós, irmãos? Ele quer o mais perfeito louvor. Não arruma problema com o Pai, não. Não arruma problema com o Pai, não. Celebre a morte do Filho. Na sua vida, todo dia. E nos nossos ajuntamentos também. E o povo de Deus, diga amém. Por último lugar, irmãos, em último lugar. Pela fé, atravessar o Mar Vermelho, como por terra seca. Meus irmãos, vamos prosseguir. Vamos atravessar. Jesus morreu por nós? Morreu. Estamos guardando o testemunho? Estamos. O que eu faço, pastor? Persevere. Continue. Peregrine. Vamos atravessar, irmãos, essa vida, até que a morte nos leve para junto do Pai. Vamos atravessar essa jornada, meus irmãos, até que Jesus volte. A sétima trombeta toque, os céus se abram, os mortos em Cristo ressuscitem primeiro, depois nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor nos ares, e Ele nos dará um corpo incorruptível, e Ele nos dará, irmãos, um novo céu e uma nova terra. Vamos atravessar. Nós vamos atravessar, meus irmãos, o Mar Vermelho. É difícil, pastor, é desafiador, pastor, mas Deus vai abrindo a porta. Deus vai abrindo o mar, meus irmãos. Deus vai abrindo o caminho para o seu povo. A igreja não parou. Desde que ela foi fundada, meus irmãos, ela foi perseguida. Tentaram destruir a igreja, tentaram acabar com a igreja, tentaram apagar a igreja, mas o Senhor foi abrindo o mar. Ele abriu o mar, irmãos, das perseguições. Ele abriu o mar das inquisições. Ele abriu o mar do marxismo. Ele abriu o mar das ideologias. Ele vai abrindo o mar e a igreja vai passando. E a igreja vai triunfando. Ele abriu o mar e Ele está abrindo o mar para nós. O mar está aberto, meus irmãos. Nós temos que atravessar esse mar e chegar do outro lado. Porque o Senhor morreu por nós. Porque nós estamos guardando o testemunho. Vamos atravessar sem olhar para trás. Sem titubear. Fazendo o quê, pastor? Você precisa, você e eu, todos nós,
aplicar o sangue, guardar o testemunho. Não se esqueça das coisas sublimes para enxergar. Esse é o segredo. Se alguém me perguntasse assim, pastor, teologicamente, qual foi o segredo da vitória de Moisés? Vou explicar para você. Ele olhava para o sofrimento de Cristo, ele olhava para o galardão, e ele olhava para aquele que é invisível. Esse foi o segredo de Moisés. E nós, pastor? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Vamos ler juntos? 12 e 11? Lê comigo aqui, ó. Lê alto comigo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não ame a sua vida. Os mais perseguidos, meus irmãos, não são os judeus. Os mais perseguidos não são os homossexuais. Os mais perseguidos não é o feminicídio, não são as mulheres. Os mais perseguidos, meus irmãos, não são os índios. Os mais perseguidos em toda a história da humanidade são os cristãos. Mas nós precisamos perseverar, não amar a própria vida e continuar até o fim. Mas vivendo todo dia, como se hoje fosse o último dia. E a igreja diga amém. Vamos ficar de pé. Moisés se apegou com as coisas daqui, sim ou não? Não. Ele olhava para quem? Para Jesus. Para a eternidade. Moisés caminhou sozinho? Não. Como é que ele caminhou? Ele caminhou junto ao povo de Deus. Junto ao povo de Deus. Sozinho você não consegue, não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã querendo dizer que não vamos nos apegar com absolutamente nada daqui. Mas nós vamos prosseguir, Senhor. Prosseguir. Recusando coisas boas. Suportando coisas difíceis. Olhando para coisas sublimes. E fazendo coisas indispensáveis. Indispensáveis. Eu me comprometo. Eu quero me entregar a Ti, Senhor, mais uma vez. E ajuda essa igreja a ser uma igreja saudável. Porque nenhuma igreja consegue ser saudável se não viver os seus dias como se fossem os últimos dias. Qualquer igreja que viva numa perspectiva política, ela é doente. Perspectiva social, ela é doente. Perspectiva humanista, ela é doente. Perspectiva psicológica, é uma igreja doente. Perspectiva vitoriosa segundo esse mundo, é uma igreja doente. Uma perspectiva que mede a sua vitória a partir das suas realizações humanas, dos seus prédios, da sua conta bancária, é uma igreja doente. Ajuda-nos a sermos uma igreja saudável, que vive na perspectiva da eternidade, olhando para a obra de Cristo, olhando para o galardão e olhando para Cristo, olhando para a obra de Cristo, olhando para Cristo, olhando para o galardão, guardando, aplicando sangue, dando testemunho, aplicando sangue e dando testemunho, em o nome de Jesus.